Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 7, dos versículos 1 ao 10. Aqui, um centurião romano, ou seja, um oficial do exército de Roma, chega até Jesus para falar sobre um empregado que era muito estimado e estava doente à beira da morte. O oficial tinha ouvido falar de Jesus, isto o evangelista nos coloca aqui no texto, e então enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, eles pediram com insistência: o oficial merece que esse favor seja feito a ele, porque ele estima muito o nosso povo e até nos construiu uma sinagoga. Ou seja, este homem, sendo romano, não vai ele próprio falar com Jesus, ele pede que alguns judeus o façam, ou seja, pessoas do mesmo povo, da mesma etnia de Cristo. Jesus então foi andando com eles, mas quando chegou perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno que você entre em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao seu encontro. Ordena apenas com a sua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se eu ordeno a um, vai, ele vai. Se eu ordeno a outro, vem, ele vem. Jesus, ouvindo isso, ficou muito admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Olha, eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros, ao voltarem para a casa do oficial, encontraram o seu empregado em perfeito estado de saúde. Esse texto traz uma realidade que está presente, algo que está presente no nosso dia a dia, que é a oração, que é a palavra, que é falar com Deus. O ato de conversarmos diretamente com Deus, apesar de ser uma coisa comum para nós estamos acostumados a fazer as nossas orações, etc., é uma coisa muito especial, muito diferenciada que existe no cristianismo, porque nós não somos dignos de levantar a nossa voz em palavra dirigida a Deus. Isto é uma graça que Cristo nos dá, isso é uma condição que nós ganhamos, que é uma bênção que Deus nos entrega por meio de Cristo. Nós não paramos para nos atentar a isso, mas a verdade é que nós não merecemos ter a nossa palavra ouvida por Jesus. Nós não merecemos levantar a nossa voz e conversar com Ele. E esse é o reconhecimento mais tocante, esse texto mostra isso, da pobreza da nossa oração. Esse homem, sabendo que Jesus era da etnia judia, Jesus era um judeu, era alguém que tinha ascendência israelita, daquele povo de Israel que estava sendo dominado pelo seu povo, uma vez que ele era romano, ele entende que ele precisa se achegar, se aproximar de Jesus por meio de pessoas que sejam da mesma cultura dele, que estejam em pé de igualdade como pessoas, em questão de nacionalidade. Tanto que o texto nos diz que os homens insistiram com Jesus, dizendo que aquele romano era uma boa pessoa e tratava todos de maneira cordial, inclusive ensinando na sinagoga, ou seja, ele conhecia alguma coisa a respeito da crença dos judeus em Yahvé, em Deus o Eterno. E a sua preocupação com o seu servo faz com que ele ouse dizer: olha, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu não quero isso, eu estou pedindo tanto. Eu sei que se você apenas disser, fique curado, o meu empregado que está aqui à beira da morte, de fato se levantará. A nossa proximidade com Deus é da mesma forma. Nós precisamos nos aproximar com essa humildade em nossas orações. Nós precisamos entender que, como eu estava dizendo no início, a condição de falar com Deus é uma graça, é uma bênção que nos foi dada. Então que a partir do evangelho de hoje, nós tenhamos essa humildade desse homem. Nós possamos pensar melhor no que estamos falando a Deus e compreender que a revelação de Deus em Cristo nos permite uma aproximação dele em palavra também. Se ele nos ouve, é porque ele se fez gente e veio até esse mundo e falou: olha, eu estou entregando a vocês um canal de conexão, um canal, uma via de
mão dupla, onde eu falo com você e você fala comigo, como um telefone, né? Não basta nós termos o aparelho telefônico, nós precisamos do cabo que nos ligue à rede, e uma vez ligados à rede, conseguiremos nos comunicar. Cristo é esse cabo, e nós temos o aparelho em mãos. Façamos bom uso dele. Deus abençoe você. Até amanhã.